onde somos acolhidos com tanto carinho. Valentim Gentil, uma cidade pela qual eu tenho um vínculo muito forte, desde a minha infância, quando eu aqui vinha à casa dos meus tios, primos, a família Paviani, né? E o Edson está aqui hoje. Então, o meu vínculo com Valentim é desde a infância. E o tema que trazemos para a nossa reflexão na manhã de hoje é a nossa cruz. O Evangelho nos mostra que a cruz do Cristo é diferente de todas as outras, porque à época que Jesus aqui viveu, quando foi crucificado, era comum as crucificações, porém, nenhuma delas se assemelha à que o Cristo carregou. Por quê? Porque o Cristo nos legou o exemplo do perdão, da renúncia, do desprendimento. No instante final, ele disse: Pai, perdoa-lhes, não sabem o que fazem. Então, o modelo que o Cristo nos lega é da renúncia, do desprendimento e, acima de tudo, do perdão. Muitos dizem, não devemos nos vincular à cruz, mas o próprio Evangelho traz reflexões sobre a cruz do Cristo, mostrando-nos que não devemos ser masoquistas, olhá-la como um símbolo de martírio, de sofrimento, mas como símbolo da renúncia. O símbolo do desprendimento, do amor. Jesus não teria que passar por dores atrozes quando esteve entre nós, mas escolheu para nos dar o exemplo. A cruz do Cristo é exemplo para cada um de nós. Que possamos olhá-la não como esse símbolo de martírio, de dor, de sofrimento, mas como símbolo desse amor que Ele tem por todos nós. Ele veio por amor. Ele viveu toda a sua vida, os seus 33 anos, para nos legar exemplo. E cada um de nós tem a sua cruz. E vamos fazer uma análise hoje de uma mensagem que está no livro Rumo Certo, um livro pouco conhecido, mas de Chico Xavier, Mensagem de Emmanuel. É um livro pouco lido, mas é maravilhoso. E a mensagem que nós temos neste livro, Rumo Certo, chama-se Suportar a Nossa Cruz. Então observemos que a própria doutrina espírita nos traz reflexões sobre a cruz. Emmanuel. E eu vou pedir licença para ler alguns trechos dessa mensagem. A cruz do Cristo é a do exemplo e do sacrifício, induzindo-nos à subida espiritual nos domínios da elevação. A cruz do Cristo é a do exemplo e do sacrifício, induzindo-nos à subida espiritual, ou seja, mostrando-nos que é preciso buscar a elevação espiritual.
A nossa, porém, sobretudo, nós em nós mesmos, suportar-nos como temos sido nas múltiplas existências passadas. A nossa cruz, suportar-nos como temos sido, com toda a bagagem que trazemos, com todas as vivências já experienciadas, com tudo aquilo que já passamos, todos os débitos e créditos que trazemos de vidas pregressas, de existências anteriores. E aí muitos dirão, mas eu não me lembro do que fiz, do que plantei. Está tudo arquivado, registrado em nós mesmos. Embora não tenhamos lembranças claras, embora não esteja em nosso mundo consciente, tudo registrado no inconsciente. Então, muitas fobias, muitos pânicos, muitas depressões inexplicáveis, aparentemente, trazem resquícios desse passado de dor, de delitos, de equívocos. Está no inconsciente e em determinadas fases da vida, de acordo com os estímulos recebidos, isso aflora em forma de pânico, em forma de depressão, de angústia. Mas é tudo consequência daquilo que semeamos no passado, daquilo que plantamos. Cada qual colhe de acordo com a semeadura. Não há o que questionar. Não adianta nós culparmos Deus pelas nossas dores. Somos nós mesmos os artífices do próprio destino. E coloquemos aí esse destino entre aspas, compreendendo que não é algo pré-determinado, é construção nossa. E quando nós nos referimos à própria caminhada pelo orbe terrestre, não imaginemos que tudo esteja traçado de uma forma que não possamos modificar. Trazemos uma bagagem, trazemos um programa reencarnatório, porém, aqui chegando, nós damos cumprimento a esse programa, nós colocamos em prática aquilo que estava mais ou menos delineado, ou nós nos desviamos da rota segura e contraímos novos débitos. Então, a construção desse chamado destino é feita por nós mesmos, ao longo da evolução. Deus nos dá a vida, Deus nos criou, simples e ignorantes, destinados à perfeição, e vamos conquistá-la a qualquer custo. Apressemos o passo ou retardemos a caminhada, mas chegaremos à condição de espíritos angelicais, de espíritos puros. Então, nós, em nós mesmos, com os débitos e créditos já adquiridos ao longo dessa jornada. Emmanuel prossegue. Carregar-nos com as imperfeições e dívidas que inadvertidamente acumulamos. Entretanto, agradecendo e abençoando a lixívia de suor e pranto no resgate ou na tribulação com que as extirparemos.
carregar-nos com as imperfeições e dívidas que acumulamos ao longo da jornada, mas agradecendo a cada dia a oportunidade do suor e do pranto. O pranto é uma bênção na nossa vida, quando as lágrimas não são de revolta, de desespero, e sim lágrimas de gratidão, lágrimas de dor, de saudade dos entes queridos que nos precederam na grande viagem. O Chico chorava quando um de seus animaizinhos de estimação morriam. Então, a lágrima é uma bênção, é uma dádiva, desde que não haja em nosso coração mágoa, revolta, desespero. Portanto, chorar faz parte do processo evolutivo. Derramar lágrimas e suor. O suor do trabalho abnegado, do trabalho em prol ao nosso semelhante, fazendo tudo aquilo que pudermos para que o outro tenha uma vida um pouco melhor. E eu vou dar um exemplo, como o Gilberto citou. Quando eu tive o diagnóstico de que eu teria que me submeter a uma cirurgia cardíaca, 3 pontos de safena, quando saí de casa, que nós temos 3 filhos, mas a filha mora em Pirangi e os 2 meninos moram em Polônia, 2 meninos, 38 e 40 anos. E quando eu saí de casa, eles me abraçaram e choravam muito, muito. Eram lágrimas que banhavam seus rostos. E depois, algumas pessoas me perguntaram, mas nesse momento você não sentiu medo? E sinceramente, o que eu senti, e eu disse à minha esposa, quando íamos para o hospital, que naquele momento eu senti uma alegria intraduzível, a alegria de ser amado. E não há bênção maior. Então a nossa cruz, nós podemos olhá-la por diferentes ângulos. Claro que em muitos outros aspectos da vida, eu próprio não consigo ter esse olhar que tive naquele momento. Proteção do alto, com certeza. Agradecer a Deus pelos filhos que a vida me deu, pelo amor que eu senti. Foi a minha primeira cirurgia. 4 meses depois, eu tive um coágulo no cérebro e foi um novo processo de dor, mas de muitas bênçãos, porque praticamente nada sofri, em nenhuma delas. E não acho que é muito mais misericórdia divina, misericórdia que merecimento. Então, meus irmãos, carregar a cruz com um olhar de amor, observando que há dores, mas há muitos aspectos positivos em tudo que nos acontece, em tudo na vida. Por mais difícil que seja a caminhada, chega o momento em que a gente pensa e diz: se isso não tivesse acontecido, eu não faria dessa forma. Há 44 anos, quando minha irmã desencarnou, a única, consanguínea, a única irmã, 16 e eu 20, há 46 anos praticamente. E foi uma dor inenarrável, intraduzível, sem dúvida, mas foi graças a essa dor que eu busquei a doutrina espírita. Foi graças a essa vivência dolorosa que eu
me aproximei ainda mais. Eu era simpatizante até então. Então, bendita dor, hoje posso dizer, apesar da saudade que ainda existe, que permanece no coração da gente, mas bendita dor que me proporcionou adentrar uma casa espírita. Assim é a nossa vida. Naquele momento eu não consegui enxergar dessa forma, de maneira alguma. Houve os momentos até de revolta. Mas depois é que nós vamos compreender. Então, a nossa cruz, ela é nossa, é de cada um. Podemos ajudar e devemos auxiliar o irmão de caminhada a carregar a sua. Ajudá-lo com exemplo, ajudá-lo com palavras encorajadoras, ajudá-lo sem apontar dedos, meus irmãos. Porque quando nós dizemos a alguém, vou citar aqui um exemplo, alguém está profundamente deprimido, angustiado, depressivo, e nós dizemos assim: olha o que você tem, que família maravilhosa. Claro que nós estamos dizendo isso para ajudá-lo, pensando que é uma forma de ajuda. Levante-se dessa cama, olhe que dia lindo. Meus irmãos, não é ajuda. Não é ajuda. Por quê? Vamos dar um outro exemplo. Se alguém tem diabetes, você, em sã consciência, chegaria para essa pessoa e diria: pâncreas, produza insulina. Não. O cérebro de alguém com depressão não está produzindo os neurotransmissores em quantidade suficiente. Dopamina, endorfina, tudo aquilo que o cérebro produz. Essa pessoa precisa de ajuda, de encaminhamento para um psiquiatra, para a casa espírita, aliando casa espírita ou um outro templo religioso. Cada qual tem, e nós precisamos respeitar. Primeiro, buscar esse auxílio médico, para que aquele cérebro, com a medicação necessária, possa produzir aqueles hormônios que estão deficientes. Perceberam? Não dá para chegar para alguém e dizer: o teu pâncreas tem que produzir insulina, o teu cérebro tem que produzir endorfina, dopamina, noradrenalina. Não, ele precisa de auxílio médico também. E nesse momento é fundamental. Terapia, a busca de uma religiosidade, né, de um templo religioso que possa ajudá-lo. Emmanuel continua: compreenderás que a lágrima na provação é o suor que purifica. Aqui ele faz um jogo de palavras. A lágrima na provação é o suor que purifica, e que o suor do trabalho é a lágrima que aperfeiçoa. Olha que beleza poética, né? Que ele nos traz para refletirmos sobre o trabalho e a dor, a lágrima, né? Chorar, aliás, em muitas ocasiões
mas nunca nos desesperarmos. Portanto, chorar faz parte do processo, mas sem desespero. Errar ainda vezes muitas. No entanto, retificar-nos em todos os lances da estrada, tantas vezes quantas se fizerem necessárias. Errar ainda, muitas vezes. Estamos em processo evolutivo. Não somos seres puros, perfeitos, perfectíveis sim. Ou seja, todos destinados à perfeição. Somos perfectíveis, mas ainda não somos perfeitos. Então, errar muito, mas retificar sempre. E que o nosso erro não seja repetitivo, o mesmo tipo de erro. Ah, mas eu errei uma vez nesse aspecto, estou lutando, mas ainda erro. Não desanime, persista, prossiga. É uma luta árdua. Retificar-se quantas vezes forem necessárias, procurando acertar, lutando pelo aperfeiçoamento, mas perdoando-se. O auto-perdão é fundamental em nossa vida. Perdoar-se. Muito sofrimento decorre da não aceitação dos próprios erros. E nós precisamos aceitá-los como bagagem que ainda nos é própria. Não aceitar no sentido de acomodar-se com os erros, mas no sentido de compreender que estamos em luta e que vamos errar, mas vamos buscar o caminho do acerto. Então, o auto-perdão. Existem pessoas que dizem, eu não valho nada mesmo, a minha vida é uma droga, eu sou muito ruim, eu sou um ser imprestável. É falta de amor, é falta de compaixão por si mesmo, é falta de auto-perdão, de compreensão de que somos filhos de Deus e que o Pai nos ama profundamente, apesar dos nossos erros. Deus não nos condena, Deus nos oportuniza. Entendamos a vida como uma grande escola. Tudo o que nos acontece é pedagogia divina. É ensinamento. Assim como a criança erra, e errando é que ela vai aprender, é através do erro. Ela tem que errar, ela tem que tentar, até descobrir os mecanismos para a solução de um determinado problema, de uma determinada situação. Assim somos nós na jornada terrestre. Deus está nos dando a oportunidade do aprendizado. Então, as provas, as dores, as dificuldades são lições que a vida nos oferece para que possamos aprender com elas, com essas lições. Então, tudo é pedagógico, tudo na vida, benditas oportunidades que o Pai nos dá.
prosseguindo, Emmanuel nos diz: reconhecer-nos no espelho da própria consciência, resignar-nos com as nódoas e cicatrizes emocionais da culpa que ainda se nos estampam na face espiritual e acatar no trabalho e no sofrimento a presença de cirurgiões divinos, cujo esforço nos regenerará os tecidos sutis da alma, preparando-nos e instruindo-nos para o mundo melhor. Então, vamos encontrar em nossa consciência muitas nódoas, muitas cicatrizes, muitos equívocos cometidos, mas resignar-se e compreender que o trabalho e o sofrimento são cirurgiões divinos, agindo nos tecidos sutis da própria alma. Então, a dor pela qual passamos vai nos trazer lições valiosíssimas. A dor que experimentamos vai nos fazer reavaliar a vida de uma outra forma, enxergar o mundo por um outro ângulo, agradecer pela oportunidade do trabalho e da dor. Acomodar-se com a dor não é isso. Diante daquilo que ainda não pode ser modificado, que tenhamos resignação. Buscar o socorro material e espiritual. O tratamento médico, o tratamento espiritual. Mas, se é uma situação que ainda não pode ser modificada, que ainda não conseguimos a cura, que nós tenhamos compreensão, resignação, aceitação dos desígnios divinos, lutar pelo processo da mudança, da cura, mas compreendendo cada fase e tirando os ensinamentos necessários para a vida. É isso que nós devemos buscar a cada dia. Emmanuel, nessa mesma mensagem, continua: em muitos episódios difíceis da existência, consideramos demasiadamente amargo o cálice da prova redentora que se nos destina, mas, de maneira geral, não é a medicação providencial nele contida que nos aflige, e sim a nossa própria debilidade em aceitá-la. Nós já não ouvimos muitas vezes uma grande verdade, que Deus não nos dá uma cruz mais pesada do que os nossos ombros podem carregar? É uma grande verdade. Então, quando surgem episódios difíceis na nossa jornada, não é por acaso, não é sem uma razão. E, se parece muito difícil, não é que a dose do medicamento está sendo elevada. Somos nós mesmos que ainda não estamos nos esforçando o necessário para
compreendermos e, consequentemente, aceitarmos aquela prova. Então, a debilidade está em nós mesmos. Uma debilidade que resulta da falta de observação, de reflexão, de análise, porque nós estamos recebendo aquilo que podemos carregar. Deus não nos deu um fardo maior, de jeito nenhum, a nenhum de nós. A nenhum de nós. Mas somos nós mesmos que não estamos nos esforçando para avaliar, observar e colher as lições necessárias. Então, as mazelas são íntimas e precisamos extirpá-las com muito esforço, com muita dedicação. Emmanuel continua. Quando procuramos compreender e aceitar o remédio amargo como processo de cura, as coisas se tornam mais fáceis. A enfermidade física representa a cura da alma. A cura da alma, desde que saibamos aceitá-la, né, aceitar essa enfermidade com resignação. É a cura da alma. E por que é a cura da alma? Quantas pessoas, depois de passarem por uma grande dor, então nós vamos ter duas situações. Aquele que não tira as lições devidas e que se revolta, está contraindo mais débitos. Ou aquele que passa a enxergar a vida por um ângulo totalmente diferente. Que passa a valorizar aquilo que antes ele não via. A beleza da natureza, o sorriso de uma criança, o canto de um pássaro, ele passa a observar de uma forma diferente, depois de sair daquele processo doloroso. Ele aprendeu uma lição. Para ele foi muito importante. Foi a cura da alma. Ele passou a enxergar o mundo com outros olhos, que não são os olhos carnais, né? São os olhos da alma. Ele passou a ver a vida diferente. Aquela lição foi muito importante na sua vida. Em numerosas crises do mundo, julgamos excessivamente pesada a carga dos desenganos que nos fustigam o espírito. No entanto, não é o volume das desilusões educativas que nos são indispensáveis, aquilo que nos faz vergar os ombros da alma, e sim o nosso orgulho ferido a se nos esfoguear por dentro do coração. Então, crises, dificuldades, uma crise financeira, imaginemos essa situação. Não é tanto o peso da crise em si, é a vaidade, o orgulho. Como eu vou me apresentar aos meus amigos agora que perdi tudo? É o nosso orgulho, é a nossa vaidade. A pessoa conseguiria viver tendo o necessário. Porque na vida nós nos enganamos. Nós imaginamos
que o grande valor está no acúmulo de bens materiais. Não que seja condenado você trabalhar e fazer jus a uma casa boa, a um carro, a bens materiais. Nós estamos na terra e dependemos desses bens. Do medicamento, da roupa, do calçado, mas que nós não sejamos escravos daquilo que julgamos possuir, porque nós só temos o usufruto. Tudo fica, os bens materiais ficam. A nossa conta bancária, daqui a alguns anos, ela vai ser extinta e o que existia naquela conta vai ser passado para os herdeiros, que passarão a outros. Também eles terão apenas o usufruto. É temporário, mas levaremos conosco tudo aquilo que houvermos semeado nos caminhos da vida. O bem plantado, o amor compartilhado, o sorriso dividido, o abraço dado, o aperto de mão a quem quer que seja. Olhar com carinho, com atenção para um mendigo, para um irmãozinho que bate à nossa porta e que às vezes é um dependente químico e nós precisamos ter um olhar compassivo. É um irmão equivocado, é um irmão doente e que precisa do nosso carinho. E que precisa de uma mão amiga para ter um pouquinho de alegria em sua jornada. Porque o bem maior não está naquilo material que se dá, naquele bem material que se dá ao que necessita, e sim na forma como se dá. Madre Teresa de Calcutá dizia isso. Não é o doar o material, é doar com amor. O que ela disse quando o jornalista falou, mas você dá banho em leprosos? Eu não faria isso nem por 1 milhão. E ela disse, nem eu faço por amor. Ou seja, ela não dava banho nos leprosos para receber nada em termos de moeda material. Ela dava banho por amor, uma doença contagiosa. Por amor. E isso ela levou consigo. Chico Xavier levou consigo todo o bem que ele praticou. E tantos outros irmãos, independente da religião. Observemos Madre Teresa de Calcutá, da Igreja Católica, Chico Xavier, espírita. Não me importa o rótulo, o que vale é o amor que se tem e que se compartilha, porque o verdadeiro amor é aquele que se compartilha, é aquele que se divide, e dividindo ele é multiplicado. E nós amamos ainda mais. E é tão gratificante, né? É tão bom poder amar. É tão bom podermos compreender. Observemos que quando nós fazemos uma observação menos feliz em relação a um determinado irmão, logo em seguida vem um vazio, vem uma angústia, vem uma depressãozinha. Depressão não no sentido de estar deprimido, uma angústia, né? Porque é diferente da depressão. E quando nós compartilhamos amor, nós sentimos uma alegria intraduzível. Ah, se o malandro soubesse o quanto é bom ser bom, ele seria bom por malandragem.
Se o malandro soubesse o quanto é bom ser bom, ele seria bom por malandragem. Então, meus irmãos, não sejamos bons por malandragem, mas sejamos bons por amar, por compreender. É melhor ainda, muito melhor, né? Mas o malandro seria bom até por malandragem. Já são 45 minutos, estou finalizando, viu? Suportar nossa cruz jamais será maldizê-la ou lamentá-la, e sim acolher-nos imperfeitos como ainda somos perante Deus, mas procurando por todos os meios justos melhorar-nos e burilar-nos, avançando sempre, mesmo que vagarosamente, milímetro por milímetro. Olha o que Emmanuel nos diz: nos caminhos de ascensão para a vida eterna. Suportar a nossa cruz, as nossas imperfeições, sem lamentá-la, sem maldizê-la, e procurando melhorar-se a cada dia, ainda que seja milímetro por milímetro. Milímetro é algo insignificante, né, Edson? É algo pequenino. No entanto, se nós nos esforçarmos para esse passo a cada dia, sairemos desta encarnação um pouco melhorados. E é isso que a vida espera de cada um de nós. Não é muito, não é muito. Minha gratidão, Gilberto. Gilberto é um amigo muito, muito querido. Ele vai 1 ou 2 vezes a Polônia, né, falar para a gente. E é sempre uma alegria. O pessoal ama as palestras do Gilberto. Nós amamos, né? E é um prazer revê-lo, é um prazer rever todos vocês. Muitos, eu tenho certeza que é rever, alguns vendo pela primeira vez, né? Porque já estive aqui, então muitos a gente está revendo. E agradecer pela oportunidade bendita de estar aqui com vocês e logo mais junto com os meus primos queridos. Vamos passar o dia com eles para depois retornarmos à Polônia. Um abraço fraterno e que Jesus nos abençoe agora e sempre. Muito obrigado.